Oi. Olá, esse é o Caminhos do Espiritismo. Nós estamos aqui com o Felipe Albani, mestre em Linguística, professor, moderador do Sejus, continuando o estudo da revelação espírita no livro A Gênese. Agora nós já tivemos, para quem não assistiu, nós já tivemos 2 outros encontros e agora nós vamos dar continuidade. O Felipe vai nos dizer aí o item que nós estamos exatamente. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Carla? Bom dia, galera do canal Paz e Bem. Bom dia, galera do Sejus. Bom dia, internautas que por acaso esbarraram aqui no canal Paz e Bem em busca de outras palavras sobre espiritualidade plural e progressista. E vamos começar retomando o capítulo 1º do livro A Gênese, Caracteres da Revelação Espírita. E vamos continuar a partir do item 31. Em que Kardec fala que o Espiritismo permite estabelecer relações entre encarnados e desencarnados, trazendo prova material da existência e da individualidade da alma, permitindo saber como estão os irmãos desencarnados, como eles agem sobre nós, sobre os outros irmãos nossos, e mesmo se estão em outros mundos, que é uma coisa que ainda é meio polêmica para a gente também. E ainda coloca o seguinte: a morte não tem nada mais de assustador, porque é para ele a libertação, a porta da verdadeira vida. Então, na nossa visão, na visão espírita, a verdadeira vida é a vida sem corpo físico. Mas a gente precisa, para uma lei divina, estar utilizando o corpo físico, porque é parte do desenvolvimento da nossa vida mesmo. Isso, inclusive, também já foi estudado no Livro dos Espíritos. É lei divina a gente estar passando por esse processo aqui na Terra. E no item 32, ele coloca que ele traz um estudo da situação dos espíritos, permite ao homem saber que a felicidade e a infelicidade na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição, que cada um sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas. E o sofrimento acaba com o arrependimento e também a reparação. Então não adianta só se arrepender. Na nossa visão, que os espíritos nos trazem, é preciso também reparar os erros cometidos. E como depende de cada um se aperfeiçoar, todos podem, em virtude do livre-arbítrio, prolongar ou abreviar os seus sofrimentos. E essa é uma coisa meio polêmica para a gente também, porque há muita ideia de que tem gente que acha que o espiritismo idolatra o sofrimento. Na verdade, a gente tenta dar um outro olhar sobre tudo que a gente passa, mostrando inclusive caminhos, não somente de como lidar com isso, mas também de superar essa situação. Mas a base para isso também acaba passando pela moral evangélica, que é a maneira como a gente pode conviver melhor com nossos irmãos. Mudar esse olhar é essencial, inclusive sobre a nossa sociedade. Que também é uma coisa polêmica, que inclusive Dora pauta muito isso, a Suzy nos vídeos dela no canal do Sejus também fala muito sobre isso, que é aquela visão de a reforma íntima individual. A gente vive em sociedade, não adianta só ficar olhando para mim mesmo de maneira egoísta. Então, essa evolução que o Kardec coloca aqui também envolve essa evolução social. E a gente só consegue progredir exatamente trazendo mais justiça social. Então, o espiritismo não pode estar descasado dessa luta por justiça social. Quer falar, Carla? Quero. É importante não só a luta pela justiça social, que é primordial nesse momento, como a gente dizer o seguinte, que esse sofrimento não é um sofrimento material. Então, essa história de que o pobre é pobre porque ele tem que depurar, porque ele está passando por isso, que o movimento conservador traz, não é isso que está sendo dito aqui. Os sofrimentos aqui são morais e também não é dentro dessa moralidade tosca que procura julgar o outro, mas no sentido das questões que cada espírito traz e que sofre por isso. E este sofrimento é opcional. Eu procuro usar o termo não reforma íntima, mas autoeducação. Na medida em que nós vamos nos autoeducando, nós vamos estabelecendo novas propostas éticas para nós mesmos. E essas novas propostas éticas nos libertam de várias questões que ainda nos fazem moralmente sofrer. Ou seja, por isso que nós do Sejus, nós aqui do Paz e Bem, fazemos todos esses estudos, porque na medida que nós vamos entendendo tudo que está acontecendo, que aconteceu historicamente, e o momento em que nós vivemos em sociedade política, nós podemos fazer novas opções, ou seja, podemos fazer uso da nossa lei de liberdade.
Felipe, com você. Ótimo. Item 33. A razão rejeita penas irremissíveis, perpétuas e absolutas, por uma só falta ante a bondade de Deus, aceitando a justiça distributiva e imparcial, que leva tudo em conta, jamais fechando a porta ao arrependimento e estendendo constantemente a mão ao náufrago, em vez de empurrá-lo para o abismo. Então, essa ideia do Deus amor vai muito mais ampla do que simplesmente do perdão, é a oportunidade de reparar esses erros. Então, por isso que no item 34 ele coloca a questão da pluralidade das existências, estabelecida pelo Cristo no Evangelho. E ele ainda ressalta, mas sem defini-lo, e explica todas as aparentes anomalias da vida humana, suas diferenças quanto à posição social, as mortes prematuras e desigualdades de aptidões intelectuais e morais. Não sei se está saindo algum som de cachorro. Os cachorros não são meus, tá? Ao contrário do Mauro, que de vez em quando de lá tem cachorro do vizinho, mas a vizinha tem 10 cachorros. Então, de vez em quando, eles resolvem se dar o ar da graça. O Fiel não resolvendo se comunicar com eles, tá bom, porque o Fiel também está aqui fazendo uns barulhinhos, mas tudo bem. Então, tá certo. E isso é importante para a gente entender que o Cristo realmente ele menciona, a gente estudou isso também quando a gente estudou o Evangelho, mas realmente ele não coloca em detalhes. E o que trouxe isso realmente foi a doutrina espírita por meio do que os espíritos nos trouxeram e nos trazem até hoje nas reuniões mediúnicas. No item 35, temos a comparação da doutrina da unicidade da existência, que estabelece criações privilegiadas, os laços de família seriam também puramente carnais, sem solidariedade com o passado espiritual de cada um. Também compara com a doutrina do nada após a morte, sem solidariedade com o futuro. E aí a gente também coloca, né, que a gente respeita quem acredita na unicidade da existência. Nós já acreditamos na doutrina da reencarnação, porque para nós nos parece mais lógico. Mas quem não acredita, a gente, claro. Mesmo que a gente não quisesse, né, cara? A gente tem que respeitar. Porque cada um, ninguém vai... O espiritismo não veio para impor nada a ninguém. Então, essa é uma outra questão também muito importante que a gente sempre tem que colocar. Quer falar, Carla? Quero. Tem uma parte aqui do texto que eu acho muito importante que Kardec nos traz. Espera aí que eu vou subir aqui para eu não... Será que é o mesmo que eu selecionei? Você está no 36? Exatamente. Então eu vou te dar a palavra para falar. Vamos lá. Que esse texto é fundamental a gente falar. Eu vou ler e você depois comenta. Então, eu até separei os textos mesmo. Com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raça e de casta, sendo o mais forte de todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravatura. E olha que maravilha, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte. Assim, a reencarnação fundamenta numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, da igualdade de direitos sociais e, por consequência, o da liberdade. Então, ele coloca que as diferenças sociais são puramente materiais. Daí o dever de tratar os inferiores, apesar de usar esse termo, inferiores, com bondade, benevolência e humanidade. Porque aquele que é nosso subordinado hoje pode ter sido nosso igual ou nosso superior, ou talvez um parente ou amigo. Mais claro do que isso, né, Carla? Pode comentar. Eu vi uma fala do ex-ministro da Saúde da Dilma, o Chioro, que, aliás, já convidei aqui, reforço o convite no ar para vir aqui falar com a gente, dizendo o seguinte: não tem como ser espírita sem ser progressista, porque é essencialmente progressista esta doutrina. Então, assim, aqueles que estão fechados ainda no dogmatismo, no conservadorismo, nós convidamos a rever isso pela autoeducação. Por quê? Kardec vai falar o quê? Do capitalista, vai falar do proletariado, vai falar do chefe e do subordinado, vai falar do livre e do escravo, vai falar do homem e da mulher, vai falar que somos iguais nos direitos sociais e, por conseguinte, na liberdade. Gente, se isso não é a fala progressista, eu não sei o que é, entendeu? Então, assim, para quem não entendeu, e às vezes as pessoas têm o direito de não entender, de não estar ainda nessa proposta ainda da doutrina, mas
um pouquinho, né? Use esse livre-arbítrio para formar pensamento crítico e revisitar esses pontos. Se você se alia ainda a pessoas, a um desgoverno que ainda acha que mulher, negros, gays e todas as outras comunidades são inferiores, que bandido bom é bandido morto, gente, você não pode estar no espiritismo. É uma fala muito assim, é muito notório quando a gente lê esse trecho de Kardec. Não sou eu, Carla, quem está falando isso. É aqui, tá? Na Gênesis. Vamos lá, Felipe. Com certeza. No item 37, ele fala que o homem deixa de ser uma simples máquina organizada, sem uma meta, sem responsabilidade, sem outro freio, senão a lei civil, e bom para ser explorado como um animal inteligente. Deixa de ser isso para ter a certeza do futuro e de reencontrar aqueles aos quais amou, pelo temor de rever aqueles que têm ofendido. Então, na verdade, tem esses dois lados. Se por um lado você pode encontrar aqueles que você amou, ou seja, você continua, você progride, você também vai encontrar aqueles a quem você, porque você teve probleminhas. E aí o Paulo Henrique de Figueiredo coloca: enquanto na moral heterônima as leis disciplinares agem por meio da punição das faltas, apenas impedindo algumas vezes os atos extremos, a moral autônoma, daí a questão da autoeducação, proposta pelo Espiritismo, por meio do mecanismo de entendimento das leis morais, leva o indivíduo, fazendo uso do livre-arbítrio e da razão, modificar seu entendimento e agir pelo dever. Assim faz as próprias escolhas e aprende como ser. Enquanto a moral heterônima é paliativa, ou seja, resolve ali, mas não resolve temporariamente, né? Acalma. A autonomia moral é a conquista definitiva do espírito. Então, somos nós mesmos estudando a nós mesmos, pesando causas e consequências e utilizando isso como uma forma de mudar, uma forma de se autoeducar. Quer falar? Não, vamos seguir aqui, porque senão a gente vai atrasar muito. Eu estou falando muito. Ele vai entrar, você vai entrar na Persistência da Alma, né? Isso. Então eu vou esperar você entrar no capítulo, aí eu sigo. Tranquilo. Para a persistência da alma, não se aplica a teoria do pecado original, que é uma questão também muito delicada, que seria isso inconciliável com a justiça de Deus, nas palavras de Kardec. O homem traz ao renascer a semente de suas imperfeições passadas e os defeitos dos quais não se corrigiu, e se traduz em seus instintos naturais, como disposição para este ou aquele vício. E esse, sim, é o verdadeiro pecado original na visão espírita. Isso sim na visão espírita, né? Que a gente tem muita visão espírita por aí, que é a visão pessoal, não é a visão espírita. Tem muito vídeo assim, na visão espírita, aí já fica também, o coração bate forte nessa hora também. Além disso, cada existência oferece os meios de se resgatar pela reparação e de progredir, seja despojando de alguma imperfeição, seja adquirindo novos conhecimentos, até atingir a perfeição. Então, a gente também não muda do dia para a noite. Isso é gradativo, até porque a gente fala muito da mudança moral, mas temos também conhecimentos que nós não temos ainda. Basta olhar o século XIX, que tem cerca de menos de 2 séculos, a gente tem esse boom da doutrina espírita e hoje temos conhecimento que jamais poderíamos imaginar. E a gente ainda vai ter muitas outras coisas. Assim, aquele que progrediu moralmente traz em renascendo qualidades inatas. Por isso que tem essas diferenças entre nós. E aquele que é obrigado a combater as más tendências está ainda em luta. Então, estamos todos ainda lutando de alguma forma, tanto moralmente quanto intelectualmente, no progresso. Quer falar, cara? Que depois a gente vai entrar Aí tem um diálogo muito importante com várias correntes da psicanálise, que é o seguinte: nos liberta do quê? Da culpa. Gente, se nós entendemos que nós vamos progredir, que nós podemos nos autoeducarmos para isso, e que em algum momento nós vamos passar, tudo isso passa, nós paramos de nos cobrar tanto, de nos culparmos tanto. Claro que tem uma culpa que muitas vezes já vem pelas reencarnações no espírito, que a gente sente, não sabe o que é uma angústia. Isso existe. Mas na medida em que nós vamos deixando todo esse sentimento de lado, entendendo racionalmente que não estamos predestinados a nada, que tudo é uma questão mesmo das nossas escolhas e dos nossos caminhos,
nós vamos nos sentindo menos intranquilos, né? Mais em paz conosco mesmo, que é o tal do reino de Deus. Uma das interpretações do reino de Deus é justamente isso, buscar essa paz dentro de nós. Tranquilo. Agora, no item 39, a gente vai entrar um pouquinho em ciência. Então, vamos ter muito cuidado aqui. Porque o Kardec fala das propriedades dos fluidos espirituais. A gente tem esse probleminha também com a palavra fluido. Então, o que o Paulo Henrique de Figueiredo acrescenta? No século XIX, a física oficial considerava 4 diferentes estados dos corpos. Estado sólido, estado líquido, fluido aeriforme, que seria equivalente ao nosso gasoso, e fluido incoercível ou imponderável. Esse fluido aeriforme, como me fala, é o estado gasoso da matéria, no estado dos gases, e os fluidos imponderáveis foram imaginados teoricamente para explicar os fenômenos do calor, da eletricidade, do magnetismo e da luz por meio de átomos sem peso. E seriam incoercíveis, sólidos e invisíveis, portanto, diversos da matéria tangível. Os 4 tipos eram chamados fluido calórico, fluidos elétricos, fluidos magnéticos e fluido luminoso. Por outro lado, havia a teoria do fluido cósmico universal, em que as forças não seriam substâncias, mas estados de vibração em diversos níveis sutis do fluido universal. Por exemplo, a luz seria um estado de vibração do éter. Isso na visão da física daquela época. Hoje a gente já tem uma visão bem mais avançada e entende melhor isso. Por analogia, os fluidos espirituais estariam entre os estados mais sutis do chamado fluido cósmico universal, que é também dessa época de Mesmer. E aí ele coloca, já o Kardec coloca que a existência do perispírito, chamado corpo espiritual, por Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Quem quiser pode abrir a sua Bíblia que vai achar lá. Semeado o corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo psíquico, há também um corpo espiritual. E aí, só um acréscimo, bem como as ações sobre o seu corpo físico envolvendo doenças físicas e psíquicas. No item 40, tem mais uns textos que eu retirei dessa tradução de Kardec, que é o seguinte: o estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais, dos atributos fisiológicos da alma, abre horizontes à ciência e dá chave de uma infinidade de fenômenos incompreendidos até hoje, como os fenômenos do que a gente chamava de segunda vista ou dupla vista, que é você estar vendo ali, isso já estudamos também no Livro dos Espíritos. Acho que não sei se no Livro dos Médiuns também a gente estudou, que seria aquela visão em que você está vendo aqui, mas está vendo uma coisa ali da matéria. Para quem tem isso, no geral, a gente passa batido, mas para quem não tem, fica até... Quando você fala alguma coisa, a pessoa estranha, a gente sabe que, na verdade, está vendo além da matéria. E outros, como visão à distância, o sonambulismo, a catalepsia, a letargia, a presciência, ou seja, a premonição, pressentimentos, aparições, transfigurações, transmissão do pensamento, fascinação, curas instantâneas, obsessões, possessões, etc. E destrói dessa forma o império maravilhoso do sobrenatural, que essa é a função realmente da doutrina espírita. Quer falar, Carmen? Quero. A gente já está chegando aqui quase em 20 minutos. Talvez depois que a gente passar sobre os fluidos, a gente encerra, porque depois vem outras questões aí mais abrangentes, que talvez seja melhor um novo programa. Então, vamos lá. Então, continua aqui entre 41? Sim, vamos seguir esse 41, aí depois a gente encerra, nem que fique mais curtinho esse aqui, depois a gente... Tá, tudo bem. Porque aí já entra realmente na parte moral, né? Na 41 eu peguei só um trechinho que fala assim, que basicamente é a confirmação, explicação e desenvolvimento do Evangelho pelas novas leis da natureza, que revela tudo o que disse e fez o Cristo. E é justamente a partir daí que Kardec vai trazer a questão da moral e da consolação que a doutrina espírita nos proporciona a partir do item 42. E basicamente o que a gente tem aqui é procurando, o Kardec sempre procurou aliar ciência, filosofia e religião. Que a ciência tem essa parte de observação, essa parte que a gente precisa pensar logo no laboratório, né? Mas na verdade a gente não tem laboratório. Nosso laboratório são os médios, né?
se comunicando e a gente conversando com os espíritos através deles. A filosofia tem a ver com essa nossa vivência cotidiana, e a religião é a nossa crença em Deus e todo esse processo que nós vivemos, e que, por meio da doutrina espírita, fica cada vez mais claro a nossa visão. E aí, sempre colocando que como a doutrina espírita não se impõe e não se coloca como algo acima de tudo e de todos, que na verdade não é o objetivo, a gente passa a entender melhor algumas coisas, porém jamais vai se impor a ninguém, porque sabe que a cada um segundo suas obras, cada um no seu patamar, mas todo mundo unido por um mundo melhor. Isso é que é o objetivo principal, pelo menos nesse momento em que nós estamos estudando aqui. Legal. Depois a gente vai continuar essa conversa. Para você que está chegando agora, a Gênese, estude, por favor, da primeira à quarta edição. Vocês estão vendo que de vez em quando eu pego um livro aqui, porque eu estou adotando a primeira edição, né, que foi lançada aqui no Brasil pela FEAL, ou uma edição online do Centro Espírita Leon Denis. Porque depois que Kardec morreu, a Gênese foi adulterada. Isso nós temos todo um documental no livro da Simone Privato, que eu também tenho, depois eu posso trazer para mostrar para vocês qual é a capa. Ela foi adulterada. Então, nós estamos estudando as edições que Kardec ainda depositou lá na França, porque ele era obrigado a depositar uma cópia daquilo que ele ia publicar. Então, nós estamos estudando essas que ainda são originais a Kardec. Para mais informações sobre a adulteração, o Sérgio Aleixo está com a gente no Sejus e no canal dele, no canal do Sejus, ele comenta sobre essas adulterações, porque ele que me indicou, inclusive, o livro da Simone Privato. Então, nós somos o Sejus, esse é o Caminhos do Espiritismo no canal Paz e Bem. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Venha estudar conosco pelo WhatsApp, basta mandar uma mensagem no Facebook, nós adicionamos todo mundo pelo grupo, onde o Felipe é moderador. Se você puder, faça uma doação solidária. Felipe, obrigada pelo seu tempo e obrigada por mais essa conversa. Beijos, cara. Beijos, galera. Até a próxima.